Bom, então hoje aqui na Alcides Maia a gente vai conversar com um dos nossos professores para contar uma história que foge do que acontece apenas na nossa instituição, mas do que acontece no mercado de trabalho. O professor Mário Steffen, que além de professor da Alcides Maia, é empreendedor, é CEO de uma empresa de tecnologia. Professor, muito obrigado por conversar conosco. Queria que você nos contasse um pouco sobre como é que foi a trajetória para esse prêmio, um prêmio que é relacionado a uma solução aplicada em um hospital num primeiro momento, mas que tem uma aplicação diversa para várias situações do dia a dia, para várias empresas, né, professor? É isso mesmo, Maurício. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês. É sempre muito legal poder divulgar um trabalho que te faz fora da academia, né? Esse processo do BRDE foi muito interessante. Ele começou no meio do ano, ali por junho, eu não me lembro direito do mês, junho, julho, e a ideia do BRDE era incentivar startups, né, de diversas áreas, diversos tipos de indústria aqui do Rio Grande do Sul, para que apresentassem seus trabalhos e pudessem ser aceleradas, né, ou receber mentoria, receber orientações para poder crescer no mercado. Nós ficamos sabendo da seleção, meu sócio e eu ficamos sabendo da seleção, nos inscrevemos, e hoje a gente soube que foram 188 empresas inscritas, né, que passaram por um funil bem rigoroso. O primeiro corte saiu de 188 para 60 empresas, o segundo corte saiu de 60 para 30, e o 30 era para sair de 30 para 10, eles acabaram selecionando 12 empresas no último corte, né? E nós ficamos no meio dessas 12. Isso foi um processo de um pouquinho menos de um mês, mais ou menos, desde o início, né, até a seleção das 12 empresas. Bom, depois que foram as 12 selecionadas, a gente começou a fazer reuniões e eventos semanais com o BRDE. Toda terça-feira e toda quinta-feira tinha reunião com os gestores do BRDE e com uma empresa chamada Venture, que é uma empresa, a sede fica no Tecnocino de São Leopoldo, é uma aceleradora de startups, né? Os caras são muito bons, o pessoal da Venture é muito bom, o CEO da Venture é o Sandro Cortesia, é um camarada, ele é professor do Unicinos, um camarada com muita experiência no mercado, né? E o grupo dele também ajudou muito, né? Então, aquelas 12 empresas foram divididas entre 3 ou 4 mentores internos da Venture, né? Nós ficamos alocados com o Leonardo Mesomo e foi um processo muito legal, né? Cada semana, cada quinta-feira, durante 14 semanas, isso dá 3 meses e meio, mais ou menos, cada quinta-feira tinha uma mentoria de um assunto diferente com um mentor de ponta no mercado, né? Pessoas das mais variadas áreas, de marketing, de vendas, de governança, de redes sociais, né? Quem falou para a gente sobre comunicação e uso de redes sociais, por exemplo, foi a Jenny Guerra, da RBS, né? Então, cada semana tinha uma mentoria diferente, todas elas muito aproveitáveis, né? Métodos ágeis com o professor Rafael Plicladnik, que é diretor aqui do Tecnopuc, enfim, tinha finanças, planejamento estratégico, um monte de mentorias diferentes. E a cada semana a gente ia aproveitando de um jeito ou de outro aquele conhecimento que a gente adquiria, né? Então, isso foi uma parte do processo que foi bem importante, né? Que contribuiu muito para a evolução da empresa. Então, eu tenho 3 sócios, somos 4 sócios ao todo, né? E a cada fim de semana, a gente não tem tempo para fazer reuniões de trabalho, quase durante a semana, a gente se reúne no fim de semana, no sábado de manhã. E a gente se reunia para discutir a mentoria e ver como é que a gente podia aproveitar aquele assunto dentro da empresa, né? Esse era um evento. Outro evento ocorria às terças-feiras, a cada 15 dias, né? Porque a cada 15 dias, porque das 12 empresas que foram selecionadas, 6 eram de agronegócio e 6 eram não agronegócio, saúde, tinha uma empresa de engenharia voltada para água, tinha uma empresa que faz alimentos, o pessoal faz uma maionese
que não usa ovo. Enfim, são empresas muito boas, né? Do Rio Grande do Sul inteiro. Essa da água, por exemplo, lá de Passo Fundo, o pessoal da maionese é de São Leopoldo e assim por diante, né? Enfim, essas duas. Então, numa terça-feira apresentavam para o comitê do BRDE as empresas de agronegócio, e na terça-feira seguinte, e os outros, nessa terça-feira do agro, o pessoal que não era agro assistia, e na terça-feira seguinte, o pessoal que era agro assistia e os não agro apresentavam, né? E o objetivo dessas apresentações a cada 15 dias era estudar a evolução da empresa naquele período. A gente estava 15 dias no dia 0, a gente estava aqui, dia 0 mais 15, a gente estava aqui no ponto número 2, né? Para ver o quanto que a empresa evoluiu nesse período de 15 dias. Excelente processo, muito bom, porque ficou muito claro para a gente quais eram as contribuições das mentorias e dos papos que a gente tinha com os mentores nos outros dias da semana, né? A gente conseguia ver muito bem como é que as coisas andavam. Não, eu queria aproveitar, professor, e pedir para o senhor nos contar um pouco, para a gente aprofundar um pouco esse bate-papo, sobre qual foi a solução criada pela sua empresa, junto com seus sócios, que foi premiada pelo BRDE. Conta um pouco para a gente sobre qual era o problema que vocês decidiram resolver da sociedade que acabou culminando nesse processo. Essa pergunta é muito legal e cara, se tivesse combinado não tinha dado mais certo. Eu ia comentar agora sobre o que aconteceu esse ano, né? Qual foi a trajetória da gente esse ano e eu ia comentar sobre o produto. O que acontece? A gente faz software e soluções de software para hospitais, para a empresa do ramo da saúde, né? Há algum tempo já que a gente vinha estudando uma solução que é para a higienização das mãos. A gente sabe que os hospitais do mundo inteiro têm problemas de infecção hospitalar, e esses problemas de infecção hospitalar, muitos deles são causados porque os colaboradores do hospital não higienizam as mãos adequadamente, né? E como é que higieniza as mãos? Com álcool gel, né? Como é que os hospitais fazem hoje em dia? Eles fazem campanhas pedindo para o pessoal lembrar de usar o álcool gel, lembrar de usar, de higienizar as mãos, né? Só que essas campanhas elas têm problemas, porque o gestor do hospital não sabe se eu higienizei a mão e o meu colega não, ou ao contrário. Não sabe quantas vezes que eu higienizei a minha mão, não sabe se eu higienizei nos momentos que realmente precisava, né? Então tem uma série de pontos aí que são falhos, porque como é que o hospital controla hoje em dia? Ele coloca uma pessoa no corredor, na frente dos higienizadores de mão, anotando quem foi que higienizou, quem foi que não higienizou, e o horário. Simples assim, né? Então, como é que eles sabem que a campanha teve sucesso? Pelo número de anotações e pelo volume de álcool gel que foi comprado naquele período. Isso é muito fraco em termos de gestão, né? Não diz muita coisa. O que a gente fez? A gente bolou a gente trabalha muito com a internet das coisas, né? A gente bolou um dispositivo, que é esse cara aqui, né, que a gente chama de Yacht Gel. É um higienizador de mãos que identifica quem usou, né? E identifica de que jeito? A gente passa o crachá na frente aqui e ele coloca o álcool gel na mão. Agora não estou sabendo que ele está desligado da tomada. O que acontece? Com isso a gente sabe quem foi que higienizou a mão, quando e onde. Então eu consigo dizer que as pessoas, como eu sei, antes de começar o processo, né, a gente cadastra todo mundo do hospital, todos os colaboradores do hospital, então eu conheço todo o universo. E depois eu consigo ver quem foi que higienizou a mão, quando e onde. Se eu sei quem foi, e eu conheço todo mundo, então eu sei quem não foi, né? Quem é que não fez, ou quem é que fez menos vezes, né? Então eu consigo saber, por exemplo, que as pessoas do departamento de endoscopia, por exemplo, higienizam menos as mãos que o pessoal do bloco cirúrgico, o pessoal da radiologia higieniza mais do que o pessoal da hemodinâmica e assim por diante. A gente fez um esquema, no nosso software que tem por trás, né? A gente fez um esquema de gamificação, mostrando quem é que higieniza mais e quem é que higieniza menos. A gente pode chegar não só por departamento, mas a gente pode chegar a nível de pessoa.
Por quê? Porque o gestor do hospital, os hospitais têm um pessoal dedicado para infecção hospitalar, né? Eles chamam de controle de infecção. As pessoas do controle de infecção poderem atuar a nível de departamento ou até a nível de indivíduo, né? Fazendo uma adequação do treinamento dele, se necessário, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente criou um jeito de estimular as pessoas a higienizarem a mão, né? De que jeito? Esse higienizador aqui, ele é do modelo antigo, mas o que a gente colocou? A gente colocou aqui na frente um LED, né, que é uma sinaleira. Ele fica verde se aquele equipamento individualmente ali foi usado até 15 minutos. Se ele for usado entre 15 e 30 minutos, ele fica amarelo, e mais de 30 minutos ele fica vermelho. Ou seja, as pessoas que estão passando por ele no corredor olham para aquele LED, mesmo sem querer, e dizem, puxa vida, preciso higienizar minha mão. Então, a gente estimula a higienização de uma maneira visual e ativa, mas sem ser agressiva, né? Só passando pelo corredor, é uma coisa simples, né? E tem outros segredinhos também por dentro desse cara ali que são interessantes. A gente aproveitou o equipamento para colocar outras funções dentro dele, né? Por que eu estou contando tudo isso? Porque esse equipamento está pronto desde janeiro. E até agora, nós não conseguimos fazer o teste piloto dele. Por quê? Por causa da pandemia. A gente estava com os testes preparadinhos, todos os pilotos, 2 pilotos negociados com os hospitais aqui de Porto Alegre, para começar em março, né? Tudo prontinho. Daí chegou em março, a gente estava instalando os equipamentos, literalmente isso, e o pessoal... a gente estava preparando no fim de semana os equipamentos para serem instalados no cliente, e o pessoal disse assim, não vem aqui, o hospital acabou de decretar que não vai fazer mais nada, porque nós vamos atender só os doentes de Covid-19, né? Então, eu sei que o teu produto me ajuda, eu sei que o teu produto é muito interessante, que ele pode ajudar a diminuir a infecção hospitalar, porém, eu, hospital, tenho que dar atenção para os doentes, número 1. Número 2, eu não quero te ver aqui para não pegar a Covid, né? Eles queriam que eles foram nossos parceiros, evitando que a gente fosse contaminado com o Covid por estar indo trabalhar, né? Então, isso é um problema, né? É um problema em termos de negócio, né? Mas, se a gente for olhar, é uma oportunidade em termos de gestão. Porque o que a gente, de uma hora para outra, a gente ficou com um monte de tempo livre. Daí eu me reuni com os meus sócios e disse, bom, o que nós vamos fazer agora, né? Nós estamos com um pepino na mão, que é não poder vender, né? Nós temos outros produtos, que esses outros a gente conseguia comercializar. Mas esse higienizador, que era um produto muito importante para nós, a gente ficou parado, teve que ficar forçado a parar, né? O que a gente fez? A gente começou a pesquisar oportunidades de aprimoramento de gestão. Então, a primeira que apareceu foi essa do BRDA. Nós escrevemos e fomos selecionados. Muito legal. E ficamos nesses quatro meses aí de aprimoramento. Depois, em seguida, apareceu uma outra oportunidade com o Sebrae, que se chama de Capital Empreendedor, né? São programas que o Sebrae faz por Estado, preparando as empresas para receberem capital de risco, receberem investidores, né? Gente com dinheiro que acha a tua empresa legal, quer botar dinheiro dela para ajudar ela a crescer mais rápido e também tirar mais dinheiro, né? Fazer um investimento para multiplicar o seu capital inicial, né? É o capital empreendedor. Nos inscrevemos, também fomos selecionados e eles fazem uma final por estado, né? Eu acho que tinha 10 empresas, 10 ou 12, não me lembro, aqui no Rio Grande do Sul, e eles selecionaram 7 finalistas do Rio Grande do Sul para ir para a final nacional. Nós fomos finalistas aqui, ficamos no meio das 7 e fomos para a final no Brasil inteiro, que foram 40 empresas. Então, foi o segundo item de gestão que a gente aproveitou, né? E o terceiro foi um negócio muito legal, foi a primeira experiência no Brasil disso aí, que existe uma entidade chamada Amprotec. Eu não sei o que quer dizer a sigla, mas é uma entidade que congrega as empresas e universidades, etc., ligados à inovação. A Amprotec fez uma parceria, uma entidade
a nível nacional, né? A Amprotec fez uma parceria com a Embaixada Brasileira em Londres. E a Embaixada Brasileira em Londres fez uma parceria com uma entidade chamada Imperial College de Londres. Eles são muito bons em saúde e também em outros ramos, né? A gente tinha que apresentar um projeto dizendo o que a gente queria, que a gente gostaria de fazer, participar de um período de incubação de uma semana com o Imperial College, né? Nos 3 casos, no caso do BRDE, no caso do Capital Empreendedor e no caso do Imperial College, nos 3 nós apresentamos o higienizador. E fomos selecionados também na incubação do Imperial College. Então, foram 10 empresas, 10 startups do Brasil inteiro, nós somos uma das 10. Né? Mas no caso do Imperial College não existia uma premiação, nenhum ganhou mais, ganhou menos. Era uma incubação, todo mundo, o prêmio era a incubação, sem uma classificação. Né? Então foram 3, e de novo, né? Qual era o objetivo do Imperial College? Preparar a empresa, não só para receber investimento de risco, mas também preparar a empresa para internacionalização, né? Mostrar como que funciona no Reino Unido o esquema de capital de risco, como funciona no Reino Unido a incubação de empresas, como funciona, como é que se faz para abrir uma empresa no Reino Unido, vale a pena abrir uma empresa lá, vale a pena se associar com uma empresa que já existe lá. Enfim, foram algumas semanas também de preparação e uma semana de imersão, né? A ideia era fazer presencialmente lá no Reino Unido, mas, obviamente, por causa da pandemia, teve que fazer tudo online, né? Então, a gente interagia com o pessoal de Londres lá, com os mentores ingleses, e foi muito interessante, né? E agora vamos juntar as coisas, né? Com o pessoal da Venture, lá do pessoal do BRDE e da Venture, nós montamos o que a gente chama de nosso valor agregado. Né? O que o produto, o que o Yacht Gel agrega de valor para o hospital? Isso foi antes de começar, antes do fim do período do Imperial College. Durante o Imperial College, eu tinha que fazer várias apresentações para os ingleses lá, e numa delas, obviamente eu coloquei na apresentação essa frase do valor agregado. E o inglês disse: entendi muito bem o que vocês querem fazer. Essa frase mostra muito bem aquilo que você se propõe, né? Que é diminuir o risco de infecção, diminuir o custo do hospital e salvar vidas. Né? Essa frase resume muito bem o objetivo do produto. Né? Então, a gente teve um problema, né? Fechando os parênteses que eu abrindo, a gente teve um problema que era não poder vender, e aproveitamos esse problema, entre aspas, para aprimorar a empresa em gestão, e agora a gente está colhendo os frutos desse aprimoramento. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que sim. Não, foi bem legal, é bem interessante. E conhecer também, ver essa solução que não foi pensada na pandemia, mas que tem muita utilidade também nesse momento, né, professor? Eu queria aproveitar que o professor João está aqui também conosco, que é o diretor de ensino da escola, para passar a bola para que vocês conversem um pouco também sobre, óbvio, sem entregar os segredos da sua empresa, mas sobre um pouco de linguagens de programação, que tipo de tecnologias que existem por trás de um projeto como esse, e algo que agrega na vida das pessoas e que, claro, em um nível, em uma escala, é um processo que no próprio curso técnico, na própria faculdade, a pessoa começa a aprender os primeiros passos dessas linguagens, né, professor? Bom, vamos lá. O que acontece? A gente costuma, aqui na empresa, a gente divide o desenvolvimento em algumas partes, dependendo do objetivo do pedaço de software. Né? Então, por exemplo, dentro do Yacht Gel, existem alguns microcontroladores, 2 microcontroladores, um só para ler os dados do crachá e mexer no mecanismo de liberação do gel, né? E um microcontrolador dedicado para outras funções que o equipamento tem. Né? Nesse caso, a gente usa só a interface do Arduino, né? A gente programa em linguagem C para o Arduino, né? usando a interface do Arduino. A gente também tem algumas outras, não é o caso do Yacht Gel, mas a gente tem outras soluções de software
para hospitais, principalmente as que envolvem os médicos e os enfermeiros, que rodam em celular. Né? A gente usa uma ferramenta de software que agora é livre, mas um tempo atrás era muito barata, né? E que tem muita produtividade. Isso é uma coisa que é uma preocupação muito grande aqui na nossa empresa, né? A gente fica muito preocupado com produtividade. Eu tenho que entregar alguma coisa para o meu cliente muito rapidamente. Né? E uma ferramenta de software que ajuda a produtividade, obviamente, ajuda a entregar rapidamente. Né? Então, a gente usa para desenvolver para celular e para tablet, a gente usa uma ferramenta chamada B4A, Basic for Android. Né? A gente programa em Basic, que é uma linguagem de aprendizado muito rápido, eu formo um programador muito rapidamente, né? Essa ferramenta converte do Basic para Java e grava o programa no meu celular, ou no meu tablet, grava num formato Java que a máquina virtual Java do equipamento vai aproveitar, vai conversar com o meu programa. E gera um executável pequenininho, né? Existem outras ferramentas de software que fazem coisas parecidas, do tipo gerar um código-fonte que depois vai ser usado no Android ou no iOS, enfim, né? A gente optou pelo Basic for Android porque o executável dele é pequeno. Né? A gente usa aqui na empresa uma outra ferramenta que a gente entende, reconhece que não é muito popular no mercado, mas que tem uma produtividade absurda. É muito produtivo, mais ainda do que o Basic for Android, né? Que é um negócio chamado Delphi. Né? O pessoal, muita gente no mercado nem conhece isso. Uma ferramenta que tem mais de 20 anos e que evoluiu de maneira absurda. Que a gente programa para Windows, programa para Linux, programa para Android, programa para iOS, programa para Raspberry, tudo com a mesma ferramenta, né? Por que a gente não usa o Delphi para programar para Android? Porque o executável fica grande e isso para nós é um pouco chato. Não? É melhor não usar o Basic for Android, que gera um executável menorzinho. Né? A gente programa com Delphi, a gente programa para web, para qualquer coisa. Né, para qualquer tipo de plataforma. Então, a gente usa 3 ferramentas aqui, basicamente, o Arduino, o Basic for Android e o Delphi. O que mais que eu posso fazer? E outra coisa, banco de dados. Né? A gente usa banco de dados. Tem 2 tipos de banco, o free, né, o grátis, e o pago. Né? Para os clientes que são menores, a gente usa um banco de dados free chamado Firebird. Né? Um banco de dados de mercado, open source, aquela coisa toda. E para os hospitais maiores, a gente usa Oracle e usa SQL Server, né? Porque os hospitais já têm esses bancos. É onde os ERPs deles rodam, no Oracle, no SQL Server, etc. Né? Então, são 3 tipos de banco e 3 tipos de ferramenta conforme a aplicação. E para trabalhar, professor, com essas tecnologias, o professor João pode também participar desse bate-papo para que a gente fale um pouco sobre o que o aluno da Alcides Maia já tem na própria instituição dessas tecnologias que o senhor citou. Mas para dar o start, o que o senhor considera fundamental para que uma pessoa comece? E muitas pessoas vão ouvir esses termos hoje e vão pensar, puxa, mas isso aí é tão distante da minha realidade. Como é que a pessoa dá os primeiros passos na sua visão e como é que se trabalha em sala de aula para que se tenha esse conhecimento para chegar no ponto de, ou, obviamente, começar como estagiário ou como júnior em uma startup ou uma empresa, mas para que o aluno também consiga cumprir essas etapas desse processo? Bom, vamos ver, acho que o professor Mário é um dos professores da disciplina de banco de dados e é o titular da disciplina de gestão da inovação. Inclusive, esse semestre vai ser ministrado novamente a disciplina de gestão da inovação, né? E acho que de maneira maestral, né, o professor conduz essa disciplina e agora com todo esse case prático, né, que pode ser aplicado dentro de sala de aula. Então, vou deixar para o professor dar uma complementada aí.
Maurício, eu costumo dizer, eu já dei várias disciplinas de programação em PHP, em Python, linguagem C, Delphi, não no Cismaia, mas em outras instituições já usei outras linguagens, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, que é o seguinte: a linguagem não importa, não é importante. O importante é saber pensar. Por isso que eu gosto muito de conversar, já comentei com o professor João muitas vezes, e outros professores também, as disciplinas básicas do primeiro e segundo semestre são fundamentais para o futuro do aluno que vai trabalhar com o desenvolvimento de software, né? Porque se ele souber pensar, a linguagem é um detalhe de sintaxe, né? Usa uma chamada de função de um jeito ou de outro, usa a orientação a objeto de um jeito mais elaborado ou menos, mas não importa, né? O que importa é que o aluno saiba pensar, ele consiga enxergar o problema como um todo, né? Ele enxerga toda a encrenca que está na mão dele para ser solucionada, e ele consiga pegar aquele problema todo e separar em pedacinhos, né? Para solucionar um pedacinho de cada vez e chegar no objetivo final. E para isso, o importante é saber pensar, né? Quando eu dou as disciplinas de algoritmos ou alguma coisa mais básica, eu já fiz várias vezes, muitas vezes mesmo. Eu peço para o pessoal, eu vou até na ponta da sala, lá onde fica o quadro, e eu digo para o pessoal me ensinar a caminhar até o fundo da sala, né? E eu vou dificultando aquele processo para eles entenderem como é que é um algoritmo. Não existe nada mais óbvio para nós, né, adultos, do que caminhar. Pouca coisa mais óbvia do que isso, né? Então, eu digo, pessoal, me ensinem a caminhar até lá no fundo. Eles vão falando o que eu tenho que fazer, e aos poucos eu vou dificultando o processo para eles entenderem que o importante é pegar o problema como um todo e poder separar em pedaços. A linguagem é consequência. Usar um Python, usar um PHP, usar Java, usar Delphi, usar Basic for Android, o Visual Basic, não importa. O que importa é o aluno saber pensar. Número um. Isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental, mas fundamental mesmo, e não é papo de professor, né, nem de vendedor, é o aluno poder saber trabalhar em grupo. Se o teu aluno não souber dividir com o colega dele aquilo que ele está fazendo, cara, ele vai ter um problema. Ele vai ter um problema sério, porque vai chegar na empresa, o colega dele do lado vai perguntar alguma coisa e ele não vai conseguir responder, ele não vai sentir a vontade para responder, ele vai ter nem jeito de responder. A interação pessoal é fundamental, né? Tu poder dizer assim, senta do lado desse teu colega aqui e explica para ele o que tu fez, né? E ouve dele quais são as dúvidas e tenta auxiliar ele a entender qual é o problema e a solucionar as dúvidas, né? Quer me chamar? Eu estou à disposição. Mas primeiro senta do lado dele e tentem fazer vocês dois, para que um possa aprender a trabalhar em conjunto com o outro, né? Hoje em dia não se trabalha mais sozinho, não se faz empresa sozinho, não se faz... Enfim, hoje em dia, sem trabalho em grupo, sem uma interação, não funciona, né? As empresas procuram, antes de aprender a ensinar uma linguagem é fácil, ensinar postura é muito mais difícil. E dentro da postura se inclui a interação com o colega. Boa tarde, dona Deva. Oi, dona Deva, tudo bem? Um dos grandes segredos do professor Mário aí também é que ele é um cara que transpassa a ideia de trabalhar unicamente com tecnologia. Ele também tem uma formação na área da administração, então acho que é muito bacana esse casamento aí, né, da linha da administração com a linha da informática. E isso realmente vem premiar agora esse prêmio que eles tiveram junto ao BRDE aí, né, por realmente ele poder transpassar, poder orbitar entre essas áreas aí, da qual ele tem muito conhecimento, que é a área de desenvolvimento, a área da informática, mas também por entender muito bem a área da administração. Agora a gente está abrindo também o nosso leque para 2 eixos diferentes, né? Nós estamos com o eixo da informática
né, e estamos abrindo um eixo para a área da administração, onde o professor Mário também vai atuar como professor aí no eixo de gestão, né, onde a gente vai ter os cursos de processos gerenciais e recursos humanos. Então, é muito bacana a gente poder fazer esse casamento entre saber programar e saber construir uma empresa. Então, realmente, esse tipo de coisa não tem preço, né? Normalmente, a gente procura fazer casamentos entre os alunos do curso de informática ou com o curso de administração para poder chegar nesse nível. Então, realmente, o professor Mário, ele domina muito bem essa área da administração e da área da informática. Então, talvez até isso realmente venha premiar, né, esse desempenho deles de ter uma empresa hoje incubada da área de tecnologia, mas o empresário de tecnologia realmente tem que saber administrar, tem que saber gerir, né, o que ele tem na mão. Então, não sei como é que o senhor enxerga essa transposição dessas duas áreas tecnológicas aí tão importantes, né, que é a área da informática e a área da administração, professor Mário. Esse casamento é bem interessante, né, professor João, porque muita gente acha que quem sabe programar soluciona qualquer problema, e isso não é verdade, né? Para solucionar um problema, a gente tem que primeiro entender o problema da empresa que a gente está querendo ajudar, né? E a gente passa por detalhes da inovação, que o primeiro ponto, para quando tu queres inovar, boa tarde. O primeiro ponto, quando tu queres inovar, claro que é uma ideia, né? A ideia é o primeiro ponto, mas é fundamental que aquele ser inovador não esteja apaixonado pela sua ideia. A minha ideia é muito legal, minha ideia é ótima, maravilhosa, vai consertar o mundo. Isso está errado. O que o ser inovador tem que pensar é qual é o problema, foi uma pergunta que o Maurício me fez agora há pouco, qual é o problema que a tua ideia soluciona? E tu não tem que te apaixonar pela tua ideia, tem que te apaixonar pelo problema do teu cliente. Tu tem que entender o problema do teu cliente tanto quanto ele. Tu tem que ficar debaixo do chapéu dele, né? Os americanos chamam de ficar dentro dos sapatos, né? Tu tem que ficar debaixo do chapéu dele e entender o problema dele tanto quanto ele, vivenciar aquilo ali, entender como é que as coisas se relacionam dentro da empresa, por que higienizar a mão é bom. Um exemplo prático, né? Um paciente que vai para a UTI, né? Ele custa para o hospital quase 71 mil reais por ano. E 10% dos pacientes que estão na UTI estão lá porque alguém do hospital não higienizou a mão direito. Então, a gente consegue relacionar o fato de não higienizar a mão com o resultado financeiro do hospital, né? Só que para isso a gente tem que entender como as coisas se relacionam. Não adianta só saber programar para fazer um programa em linguagem C, para mexer um motor e fazer um álcool gel ser expulso. Não. Isso é a ponta do iceberg. Agora, o que está por trás é muito diferente, né? É muito mais amplo. A gente tem outra solução para o hospital, que é um software para controle roda em tablet, para controle de processo em bloco cirúrgico. É um tablet que a gente bota na parede da sala de cirurgia, e o enfermeiro que está ali, a gente chama de enfermeiro circulante, o circulante fica mexendo, apertando botõezinhos do tablet, dizendo o que está acontecendo na sala. Para fazer o software que roda naquele tablet, nós ficamos 3 meses só conversando com o cliente, só conversando, sem escrever uma linha de código. Nada, zero. Só entendendo o processo, como é que as coisas acontecem dentro da sala cirúrgica. Qual foi a consequência disso? Faz um mês e pouquinho, eu fui fazer uma demonstração desse software no tablet, né, para um cliente, e a pessoa era para gerente do bloco cirúrgico desse hospital. A pessoa nunca tinha visto o meu software, né? Estava eu e um dos meus sócios, o Márcio. A pessoa para a qual a gente foi apresentar nunca tinha visto o meu software. Ela pegou o tablet da minha mão e saiu operando sem nunca ter visto. Ou seja, ótimo, atingiu meu objetivo, né? Atingi meu objetivo de ser óbvio, né?
A inovação para o cliente, ela tem que ser uma coisa que fica, que corre no sangue dele. A gente não pode complicar a vida dele. A nossa inovação tem que melhorar a vida do cliente, e não tornar mais difícil, né? Então, a gente tem uma máxima aqui dentro da empresa que é o seguinte: se não for óbvio, está errado. Tem que ser óbvio, porque aquela pessoa que está usando o teu produto, ela não pode pensar muito. O objetivo dela, quando você está na frente do teu sistema, não é aprender software. O objetivo dela é tirar serviço, fazer o serviço dela ficar mais ágil, mais preciso, entendeu? Então, esse é um ponto importante da inovação, é tu sentar e entender a dor do teu cliente, né? Outro ponto, pegando o gancho da inovação, né, outro ponto fundamental para quem vai trabalhar com inovação é dinheiro, né? Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas nem sempre é tão óbvio assim. Se a gente não conseguir transformar, se a gente não conseguir de alguma maneira arrumar dinheiro para transformar aquela ideia em alguma coisa vendável, nós estamos com um problema, né? Então, por isso que hoje em dia a gente está vendo muitas empresas aceleradoras aparecerem por aí, do tipo a Venture, né, que eu já citei. Nós, aqui na nossa empresa, nós somos acelerados por duas empresas, né? Uma chamada Grow e outra chamada Marcha, né? A Grow é especializada na área da saúde e a Marcha é a Marcelino Champagnat, né? A aceleradora da PUC. Tem outra chamada WOW, W-O-W. Enfim, tem muitas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Então, é aquela empresa que está interessada em fazer com que a tua empresa cresça mais rápido. Então, ela bota dinheiro e bota os contatos dela para fazer, e te dá a mão, diz assim: vem cá, segura minha mão aqui, pega a minha grana, pega meus contatos, segura minha mão, vamos subir junto. Simples assim, né? Então, a Grow nos abre frentes com decisores dos hospitais, né? Coisa que para uma startup é muito difícil, né? A pequena empresa tem muita dificuldade de chegar, eu digo, no dono da caneta do seu cliente, na pessoa que vai assinar o contrato, né? Então, eu já falei de ideia, né? Já falei de dinheiro, e o terceiro item importante, né, para que a inovação aconteça, é que o ecossistema da inovação, o ecossistema se entende o ambiente físico, o ambiente de empreendedorismo, o ambiente de legislação, né, estejam preparados e favoráveis ao crescimento da empresa. Tem um autor chileno chamado Henry Etzkovitz, né? O Etzkovitz, esses três itens que eu citei, ele chama de hélice tríplice, né? São os três itens que compõem a hélice tríplice do Etzkovitz. É governo, que é a legislação; o segundo é o capital, o dinheiro; e o terceiro é a empresa, ou a ideia que existe para solucionar algum problema real de um cliente, né? Não adianta eu dizer: a minha ideia é muito maravilhosa, mas se ela não solucionar alguma coisa, ela é só uma ideia, ela não é uma inovação. Tá legal, professor. Eu acho que, assim, até para trazer para os nossos alunos a importância que tem a academia, uma das coisas que a gente ensina muito, por exemplo, quando vai trabalhar banco de dados lá, a gente começa a trabalhar com levantamento de requisitos, né? Então, o que o senhor disse, o usuário, ele não quer saber como é que o sistema foi desenvolvido, qual sistema foi desenvolvido, ele precisa que o sistema seja útil, né? Então, o que a gente precisa muitas vezes, a gente ensina para os alunos aí que eles têm que levantar os requisitos junto ao cliente. Então, muitos alunos têm a ideia de que, poxa, se eu sou um bom desenvolvedor, eu não preciso conversar com o cliente. Então, simplesmente eu faço meu programa e o cliente tem que se adaptar ao meu sistema. E o que o senhor trouxe aqui foi muito pertinente, que é o contrário, né? O desenvolvedor tem que levantar os requisitos do seu cliente ao ponto de, quando desenvolver um sistema, o cliente pega e usa ele da melhor maneira possível, né? Ele não quer saber o sistema que foi feito, qual o banco que foi utilizado, qual a linguagem de programação, se esse sistema é útil ou não, se ele está suprindo aquelas coisas que eu preciso. Então, uma das coisas que a gente sempre trabalha no início de qualquer disciplina é o levantamento dos requisitos, né? Então, o aluno, o profissional de TI, ele tem que entender muito isso, né? Tem que entender qual é a necessidade do seu cliente. Eu acho que o senhor trouxe aí foi muito pertinente com relação a isso. Eu queria
saber do senhor o seguinte: por que, se é que o senhor entende que é necessário, você indicaria hoje para alguém que está saindo do ensino médio ou que está meio sem saber para que rumo seguir, por que você indicaria para essa pessoa seguir na área de tecnologia, pensar em tecnologia, pensar em informática, pensar em desenvolvimento, pensar em redes de computadores como um caminho para profissional, para seguir, enfim, para buscar um crescimento profissional ou para buscar uma profissão? Por que o senhor indicaria isso? E por que e de que maneira os cursos técnicos e graduações auxiliam a pessoa nesse processo? Essa pergunta é complicada, porque a pessoa tem que se identificar com aquilo que pensa em estudar, né? Só para ter uma ideia, eu sou analista de sistemas e me graduei em 86 e eu fiz o vestibular em 79, né? Antes de 79 eu pensava em ser médico, né? Daí eu troquei de ideia assim num papo de praia, de beira de praia, né? E não me arrependo até hoje, porque eu acho que eu seria um péssimo médico. E eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que a pessoa tem que gostar daquilo que ela faz, né? Não adianta eu querer fazer alguma coisa, a tecnologia pela tecnologia, né? Eu vou ser um frustrado, né? Se eu não abraçar, se eu não gostar daquilo que eu faço, eu vou ser um frustrado. Eu posso até ganhar dinheiro, posso até ter sucesso na minha empreitada, mas eu acho que é melhor eu ter o sucesso gostando, fazendo alguma coisa que seja para mim agradável, né? Agora, que a opção por um curso técnico na faculdade, eu diria que a resposta é: hoje em dia, se tu não estudar, tu está com problema, né? Hoje em dia, tu não pode nunca parar de estudar, tem que estar sempre te especializando, sempre te aprimorando. Quem opta pela área de tecnologia, eu diria que é muito mais. Tem que estar se aprimorando, tem que estar estudando muito mais do que os outros. Por quê? Porque a área da tecnologia, ela progride muito mais rápido que as outras, né? O que hoje é verdade, daqui a 6 meses, 1 ano, não é mais, né? Até pouco tempo atrás, quem falava inteligência artificial era quem sabia inteligência artificial era um sujeito, né, super, hiper procurado pelo mercado. Hoje, não estou dizendo que não é hoje, é ainda e é muito importante. Eu sugiro que estude esse tipo de coisa, mas já é uma coisa, já é uma tecnologia e uma expertise, né, um conhecimento que o mercado já está aprendendo como utilizar, né? Antigamente, quem sabia programar, puxa vida, muito legal. Hoje em dia, saber programar, tem gente no ensino fundamental que já sabe programar, o que é bom, né? O que é bom porque ensina as pessoas a pensar, ensina a pessoa a fazer, a estruturar o seu pensamento lógico, enfim, tem uma série de benefícios, né? Agora, curso técnico na faculdade, sem isso não rola. E eu acrescento mais um terceiro ponto, né? O técnico na faculdade é o primeiro e segundo, eu acrescento mais um terceiro ponto, que é idioma, né? Eu digo isso sempre para todos os meus alunos, né? Você tem que saber algum idioma a mais, né? Além do português. Não é só além do português, é além do inglês também. Hoje em dia, tu vai para uma entrevista de emprego, né, quem está na área de tecnologia, né? O pessoal vai te perguntar: tu sabe algum idioma? Sem inglês? Não, tu não me entendeu. Além do inglês, o que mais tu sabe? Né? O português, por óbvio, né? O inglês, quase que por óbvio também na área de tecnologia, já se espera alguma coisa a mais. Já se espera que, sei lá, o espanhol, o alemão, não importa, algum outro idioma. E muitas empresas valorizam muito, mas muito mesmo, a experiência que o aluno, ou que a pessoa, né, tem fora do país, porque ela já viu uma outra cultura, ela já viu que não existe certo e errado, ela já viu que o que existe é um diferente, né? O que no Brasil pode ser um problema muito sério, em outra cultura não é, ou ao contrário, né? Então, fazer o idioma, a vivência de alguma coisa fora do teu contexto, fora da tua zona de conforto, também é valorizado. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, Maurício, curso técnico, faculdade, nota 11, tem que fazer, todo mundo tem que fazer, né?
Se quiser fazer um mestrado, doutorado, melhor ainda, né? E de preferência alguma coisa de mestrado, doutorado, ou de uma pós-graduação lato sensu, né? Um MBA, uma especialização, que o mercado aproveite, né? Que o mercado valorize. Tem várias aí de ciência de dados, especialista em machine learning e outros casos assim, que podem ser aproveitados pelos nossos alunos, né? E outra coisa bem importante, né, que eu digo também para todos os meus alunos, quem está na área de TI, por óbvio, tem que gostar de lógica, né? Senão a coisa fica mais complicada. E a lógica e a matemática andam de mãos dadas, né? Então, o que eu digo para os meus alunos? Tia, tu não pode chamar o número de sim, senhor, tu tem que chamar o número de meu bem. Tu tem que chamar o número de dizer assim, cara, eu te entendo, eu sei trabalhar contigo. Então, a matemática é importante, a lógica é importante para quem está na área de tecnologia, né? A lógica é importante, mas o mais importante é tu gostar daquilo que tu faz. Eu sei que o senhor também já teve contato com os Estados Unidos, fez parte do seu doutorado fora do Brasil, e sei que hoje você está estudando o espanhol também, então por isso que é muito importante, né, realmente a gente ter contato com o idioma e com essa vivência fora do país para a gente poder, como o senhor disse, ter esse conhecimento das culturas de outros países, até porque o que vale muito num país, às vezes, no outro país é uma aberração, né? Então, por isso que Exatamente. realmente é muito bacana a gente ter esse contato, né? E ter profissionais como o senhor que tem essa experiência aí em países nos Estados Unidos, ou agora está estudando um idioma espanhol. Eu sei que é muito bacana essa experiência aí, e isso tudo se reverte, né, na premiação que o senhor está conseguindo atingir agora junto ao BRDE aí. Então, acho que para reforçar essa ideia, então, para os nossos alunos, né, que estudem lógica, entendam administração e que também tenham conhecimento do que acontece nos países da nossa região aqui. É verdade, é bem importante, né? Outra coisa, eu acho que uma coisa bem legal que o professor João está promovendo já faz algum tempo no CITES Maia, é esse intercâmbio com o pessoal de Minas Gerais, com o pessoal do Paraguai, que a gente fez uma live outro dia, um tempo atrás, com uma faculdade do Paraguai, enfim, com algumas entidades, faculdades, né, de fora do Rio Grande do Sul. Ir para o estrangeiro, sim, legal, né? Mas ir para Minas Gerais também é uma coisa legal, né? E outra coisa, eu quero ir para os Estados Unidos, porque lá, não sei, ou eu quero ir para o Canadá, ou eu quero ir para Nova Zelândia. É o seguinte, ó, eu tenho uma outra experiência com o intercâmbio de jovens, né? No tempo que eu era pertencia ao Rotary, o país não é importante, o importante é a experiência de vida, né? Mas saber inglês é melhor que saber espanhol. Não é verdade, né? O importante é ter uma experiência de vida em algum outro local e saber um outro idioma. Se tu aprendeu espanhol porque tu foi morar no Paraguai, excelente, vem aqui e faz o curso de inglês. Se tu foi para o Canadá e aprendeu inglês lá, chega aqui e faz o curso de alemão, ou enfim, né? Mas fazer alguma coisa ter uma experiência a mais. Obrigado, dona Deva. Vamos ver, o nosso diretor da mantenedora gostaria de dar uma palavra aqui, gostaria de parabenizar também, professor Mário. Não sei se a dona Deva, o seu Ísio, gostaria de falar alguma coisa. Não, eu quero dar uma palavrinha para complementar o professor Mário, parabéns. Ficamos satisfeitos e, ao mesmo tempo, orgulhosos por tu fazer parte do nosso quadro, né? Que bom. Aproveitamos também, acompanhando a live aqui, esses conceitos que relembrasse. Realmente, eu ainda sou anterior a ti, eu fiz a faculdade na década de 80, no início dos anos 80, na URGS, que era uma das era o primeiro curso, e realmente as coisas de lá para cá mudaram muito. Naquela época, a gente esperava que o usuário se adaptasse ao sistema, a gente treinava o usuário dessa forma e muitas vezes a gente não fazia o que era mais conveniente para o... aliás, muitas vezes, quase sempre não se fazia
o que o usuário queria, embora poderia ser uma coisa muito bem feita, mas se escutava muito pouco, né? E agora tudo mudou. E eu acho que uma mudança que vem para bem. Na verdade, a informática é um meio, né? Um meio para alcançar resultados, e o resultado não é aquilo que o desenvolvedor quer, é o que o cliente quer, como colocasse bem. Então, mais uma vez, complementando aqui em meu nome e da Deva, ficamos bem felizes aí. Parabéns. Muito obrigado, doutor Silvio. Obrigado, dona Deva. Então, acho que para a gente finalizar aí, não sei se eu queria fazer uma consideração final com relação a os alunos que estão lhe ouvindo, lhe assistindo agora, quais seriam as dicas, os conselhos que o senhor deixaria para que os nossos alunos da graduação, dos cursos técnicos, pudessem seguir para que pudessem desenvolver sistemas e coisas que para chegar no nível de reconhecimento ao qual o senhor está atingindo nesse momento? Bom, eu acho que o principal ponto é aquilo que o seu Luiz falou agora há pouco, que é escutar o usuário, né? Escutar, perguntar, escutar, e não achar que a tecnologia é mais importante que o usuário. É ao contrário, o usuário é mais importante que a tecnologia. A gente tem que adaptar, usar a tecnologia certa para aquilo que o usuário precisa que seja consertado, aprimorado, melhorado, não importa, né? A tecnologia é consequência da necessidade do usuário, né? Segundo ponto, é essa que a gente comentou agora há pouco, de não parar nunca de se aperfeiçoar, de estudar, o que quer que seja, um idioma, uma linguagem de programação nova, uma nova versão de banco de dados, não importa. Quem está na área de tecnologia sempre tem que estar atrás de conhecimento novo, porque aquele conhecimento antigo, aquele conhecimento atual vai se tornar antigo depois da manhã, né? E outra coisa, essa história de que o pessoal diz assim, puxa vida, eu não vou contar aquilo que eu sei, né? Porque daí eu sou melhor que os outros, porque eu sei mais que os outros. Isso não existe. Numa empresa, a pessoa que pensa desse jeito, ela vai agir dessa maneira uma vez, duas, na terceira o ecossistema empurra ela para o lado e ela não vai mais ser aproveitada, né? Tu tem que pegar o teu conhecimento e dividir. Isso se chama capacidade absortiva. Eu sei uma coisa, o meu colega sabe outra coisa, a gente combina essas duas coisas para fazer uma terceira, né? A gente tem que combinar os conhecimentos, agregar os conhecimentos, compartilhar os conhecimentos que a gente tem com os colegas para poder gerar conhecimento novo, né? E eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, foi muito legal, eu gosto de bater esse tipo de papo. A gente fica à vontade de conversar, né, e à disposição para outras conversas que vocês acharem necessárias. Eu gostaria de primeiro parabenizar o professor pela premiação, né? E obrigado. Também gostaria, eu escutei bastante assim, tu falar das características, trabalhar em grupo, né? Sempre buscar o conhecimento, acho que isso aí em qualquer área, mas na área de tecnologia, como tu bem falaste, é primordial, né? Tu tem que estar sempre um passo à frente ao que o mercado precisa, na realidade, né? Então, acho que nada mais justo que tu tem que estar sempre buscando esse conhecimento. Mas eu gostaria de falar, assim, pode ser bem breve até, o que o mercado hoje está esperando, né? E o que o aluno pode esperar do mercado de trabalho hoje, assim, o que tu vê? Tu falaste bastante sobre empreendedorismo, né? E o que hoje, assim, o aluno vislumbra, o que ele pode vislumbrar do mercado de trabalho hoje, na área, assim? Eu acho que essa tua pergunta é muito legal, né? Eu vou responder assim, com a minha experiência pessoal familiar, né? Eu tenho 2 filhos, um de 27 anos, outro de 20. Desde que eles eram bem pequenos, né? Eu digo para eles o seguinte: te prepara, porque quando tu tiveres na idade o de 27 já trabalha faz tempo, né? O de 20 cursa fisioterapia aqui na PUC. Te prepara, porque quando tu chegar na hora de tu chegares no mercado de trabalho,
é muito provável que tu não tenha emprego, e sim que tu tenha trabalho, que é muito diferente, né? Emprego com carteira assinada, 13º, vale-refeição e férias, cada vez vai ficar mais raro, né? Concurso público, cada vez vai ficar mais raro. E mais concorrido, por ser mais raro, mais concorrido, né? Eu tive um professor da PUC há um tempo atrás, me disse que 70% dos alunos que vão fazer vestibular querem fazer para 2 cursos, Direito e Administração. Desses 70%, ou seja, 49% do total, quer fazer Direito e Administração para fazer concurso público, né? Hoje em dia, se a gente for olhar para o lado, o número de concursos públicos está diminuindo, está minguando, está ficando cada vez menor a quantidade de concursos públicos, aqueles que a pessoa tem uma estabilidade na carreira. Não estou dizendo que isso é ruim, não é esse o ponto, estou dizendo que está cada vez mais raro, é diferente, né? Que a pessoa tem uma estabilidade na carreira, que sabe que vai ganhar 13 salários por ano, que vai ser difícil ser demitido, enfim, isso vai se contar nos dedos, né? E como vai se contar nos dedos, o número de concorrentes vai ser muito maior, vai ser cada vez mais difícil de passar no concurso público, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal provam esse tipo de coisa porque estão implementando várias funções que antes eram executadas por um monte de gente, estão implementando usando ferramentas de internet. Então, hoje em dia, a gente emite uma carteira de trabalho em pouquíssimos minutos, né? Coisa que antes exigia um monte de gente para fazer o mesmo processo, né? Então, minha mensagem para o pessoal é o seguinte: cara, te preocupa em ter um trabalho e não um emprego, né? E para tu teres um trabalho, tem que te preocupar em saber gerir o teu dinheiro, saber gerir o teu tempo, saber gerir o teu conhecimento, saber que o teu conhecimento está ficando defasado, saber entender aonde que tu pode procurar conhecimento novo para te aprimorar, para poder não ficar, para o mercado não te engolir. Enfim, pensa, não é empreendedorismo pelo empreendedorismo, e sim um empreendedorismo útil para que a tua vida seja mais tranquila, porque antigamente era muito mais fácil, né? Viver, as condições de vida eram muito mais tranquilas. Hoje em dia, o número de pessoas do mercado está muito maior, então a competitividade é maior, e então tudo fica mais complicado. Esse é o meu ponto, né? Eu acho que quanto mais tu estudares, melhor tu vai estar preparado para atender as necessidades do mercado, poder subir na vida, ou ter uma vida mais tranquila. Tá certo. E que recado o senhor deixaria para os nossos alunos aí dos cursos técnicos, da faculdade, né, com relação ao que eles precisam fazer, o que eles precisam estudar para conseguir chegar num staff legal, assim, que é uma das grandes preocupações que os alunos dos cursos técnicos de tecnologia, as faculdades de redes, de sistemas para a internet, têm com relação a isso. Será que eu fazer um curso técnico na Alcides Maia, será que eu fazer uma faculdade na Alcides Maia, isso vai me dar uma projeção, eu vou conseguir desenvolver um sistema, vou conseguir fazer algo que possa me dar uma proeminência, assim, uma visibilidade no mercado de trabalho? Olha, eu acho que um grande diferencial, né, a gente estava discutindo outro dia entre os professores lá, o grande diferencial da Alcides Maia é poder oferecer para os seus alunos, né, certificações de acordo com o semestre que o aluno está cursando, né? Então, isso é uma novidade, não sei se já foi divulgado por aí no mercado, professor, mas eu estou até dando um spoiler, né? A gente vai, conforme o avanço do aluno dentro do curso, ele vai receber certificações para que possa mostrar para os seus empregadores, né, ou para os seus clientes, o quanto que ele já evoluiu, o quanto que ele consegue oferecer do seu conhecimento para aquela empresa, ou para aquela empresa onde ele quer um emprego, ou para aquela empresa que ele está tentando fornecer o trabalho dele, né? Então, como é que eu fazer curso técnico ou faculdade? Eu acho que depende de cada um.
né? Depende do conhecimento prévio que já tem, depende de onde gostaria de chegar com aquele estudo que ele está começando, né? Então, sugestão é conversar com o pessoal com os psicólogos, com o pessoal que projeta a carreira dentro do Alcides Maia, para ajudar a decidir, né? Vou fazer um curso de administração, vou fazer um curso na área de TI, na área de TI vou fazer software, vou fazer rede, enfim. A gente pode ajudar bastante nesses aspectos, né? Mas a decisão é de cada um, e parte muito de aonde que eu quero chegar, né? Até onde que eu quero me dedicar para que aquele conhecimento que eu adquira seja suficiente para atingir o meu objetivo. Legal que o senhor tocou nessa questão das certificações parciais, é muito bacana isso, porque a partir do momento que o aluno cursa uma faculdade e avança a cada semestre, a partir do momento que a gente começa a oferecer essas certificações parciais, acho que o aluno começa a se sentir mais fortalecido. Valorizado. Então, a partir do momento que ele constrói o primeiro e o segundo semestre, pode levar um certificado para a empresa dizendo, olha só, já sou auxiliar de redes, já sou auxiliar de programação, já sou auxiliar de recursos humanos, de gestão projetual. Então, ele consegue levar esse fortalecimento para dentro da empresa. Então, o aluno, já que eu já cheguei até aqui, então eu vou fazer mais um semestre, vou atingir mais uma certificação, vou conseguir me formar, porque realmente, né, o aluno que termina o curso técnico, ele tem um staff dentro de uma empresa. A partir do momento que ele conclui uma faculdade, ele tem um staff acima, né? Normalmente, os técnicos, ele fornece aquela função mais operacional dentro da empresa. A partir do momento que conclui uma faculdade, ele já começa a participar mais das decisões gerenciais da empresa, né? Então, realmente, os alunos têm essa dificuldade de entender, vou fazer um técnico agora, vou fazer uma faculdade. Então, a gente normalmente questiona o aluno, tá, mas que momento que tu está da tua carreira? Estou começando agora, então vamos fazer um técnico. Não, já estou atuando dentro da empresa, eu quero uma colocação melhor, eu quero ser um gerente, quero ser um gestor. Então, vamos para a faculdade, né? Vamos aumentar esses graus aí, né? Então, tendo um exemplo aí como o professor Mário, né, que já cursou uma graduação, especialização, um mestrado, um doutorado. Então, é muito bacana quando a gente tem um doutor dando aula, né, dentro de um curso da faculdade, que os alunos conseguem se espelhar nisso. Eu também quero ser doutor. O que eu preciso para ser doutor? É barbada, né, professor? É fácil fazer doutorado, sim ou não? Fácil. Cara, olha, é muito legal, né? O título de doutor, de mestre, enfim, são títulos muito interessantes, são conquistas importantes para a pessoa, mas a gente tem que ter muita dedicação, né? Pessoal, dedicação, tem que poder abrir mão de algumas coisas de família, enfim, mas é ótimo. A gente adquire uma maturidade muito, muito interessante, né? Oi, boa noite, professor. Olha, boa noite, dona Deva. Tudo, olha, meus parabéns, estamos muito felizes assim pela tua premiação, eu acho que muito merecida, e realmente é um tema assim totalmente relevante, né, o teu trabalho para esse momento, e rápida, né, a escolha do tema e o desenvolvimento do projeto foi realmente merecido e estamos muito felizes. Estou com criança aqui em casa. Muito felizes, tá? Parabéns, professor. Muito obrigado pela consideração, né? Tem muito trabalho. Eu acho que uma coisa importante é ninguém morreu de trabalhar, né? Ninguém morreu de investir em cima de conhecimento, enfim. Eu acho que é importante esse tipo de colocação para o pessoal que vai escutar e para os alunos aí poderem refletir. Motiva, né? Eu acho que motiva eles a tentar desenvolver as suas ideias, irem atrás do que acreditam que é possível, né? Eu acho que teu exemplo é um exemplo para todos, não só para os nossos alunos, como também para os nossos colaboradores, nossos professores, para todos nós.
Uma coisa importante, Dona, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que, primeiro, a gente não consegue chegar num ponto desse sozinho. Então, eu tenho os meus sócios que ajudam muito, né? Um ajuda o outro, né? Com certeza. Nas diversas tarefas. Mas, falando do aluno, eu tenho certeza que a instituição tem condições de ajudar os alunos a escolherem um caminho por um lado da rede, ou do software, ou da administração, não importa, e nessa caminhada poder evoluir e chegar num patamar maior, né, daquele em relação àquele que entrou. Sim, não, com certeza. É um trabalho é um trabalho que ninguém realmente faz sozinho, né? E é uma construção de todos os lados, dos alunos, dos professores, da instituição, e poder motivar os alunos, né, a buscarem buscarem um caminho para si, né? E a inovação é fundamental, né? Até para o país poder sair de poder, enfim, tá entre os primeiros países do mundo. Os países que estão nessa situação são países que investiram muito e fortemente na educação, né, e apostaram na inovação, apostaram nas ideias, né, das pessoas. É verdade. A Índia, Dona Deva, coloca por ano no mercado 300 mil engenheiros. Isso quer dizer que a cada 5 anos a Índia bota uma Porto Alegre de engenheiro no mercado. Tu vê. Bastante para chegar, para tentar ficar parecido com eles, né? Tu vê. É impressionante, né? Bom, a Índia também é um país altamente populoso, né? E certamente tem mercado para todo mundo. E eles apostam, não servem só, esses engenheiros não estão servindo só para a Índia, estão servindo para o mundo todo. A mão de obra da Índia, ela foi internacionalizada, né? E hoje com a internet... Eles já saem falando inglês, né? A língua que une o país todo é o inglês. Então, eles falam o idioma da tribo lá, não sei como chama, mas também falam inglês. Um entendeu o outro. Né? Sim. Mas, então, eu queria manifestar isso. Eu acho que o Luísio também, né, a nossa satisfação por esse teu merecido prêmio. Muito obrigado, Dona Deva. Que bom que a gente pôde conversar. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Certo, Mário. Acho que para a gente finalizar e realmente deixar essa ideia aí da importância, né, de se estudar informática, a Alcides Maia é uma instituição com mais de 50 anos já formando profissionais na área de TI, né? Então, realmente, a gente tem formado aí mais de 100 mil, né, profissionais na área de TI, e a gente está fazendo um trabalho muito bacana também com as empresas. A gente está buscando as empresas, ouvindo qual a tecnologia que a empresa está necessitando, e a gente está sempre se reinventando, né, enquanto instituição, enquanto faculdade. O senhor é testemunha disso, até porque o senhor frequenta os nossos NDEs aí, tanto de sistemas, redes, hoje processos gerenciais, recursos humanos. Então, o senhor vê o trabalho que a gente está fortalecendo aí com relação a essas temáticas e procurando cada vez mais entrelaçar isso, fazer parcerias, né, como o senhor já disse antes, com universidades de Minas Gerais, Moçambique, Paraguai, Maranhão, né, para que os alunos entendam, porque muitas vezes o cara pensa, vou estudar tecnologia, mas vou aplicar só aqui em Porto Alegre. Não, no momento que, principalmente agora que a gente está nesse momento de pandemia, né, a gente está vendo que a gente está conseguindo alocar profissionais do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de São Paulo, lá do Maranhão, lá de Moçambique, né? Então, a tecnologia realmente ela rasga essas fronteiras que a gente tem, né, geográficas, né? E que os nossos profissionais que se formam nos cursos técnicos ou na graduação, eles conseguem atuar a nível mundial. Então, no momento que se entende uma língua internacional, assim como é o inglês, no momento que se entende uma língua enquanto Python, Java, PHP, né? Então, os alunos conseguem ter esse dimensionamento de poder trabalhar da sua casa, como eu estou trabalhando hoje, da minha casa, o senhor está na sua casa, a dona Deva,
e a gente consegue manter um relacionamento síncrono, né? A gente transpassa aquela ideia de presencialidade, né? Que nós tínhamos muito arraigada antes, de que o aluno precisa vir presencialmente aqui para estudar hoje. Então, a gente está conseguindo aprovar cursos técnicos, né? A gente recentemente teve aprovado cursos técnicos na área da informática e na área da administração. Estamos com processos para aprovar as graduações de informática e de administração. Então, a gente vai conseguir trabalhar num universo geográfico muito maior do que a gente tinha antes de Porto Alegre. Então, acho que só para fechar aí uma consideração final com relação a toda essa contextualização aí da importância de se estudar informática, administração, e se entender toda essa relação que a gente tem das possibilidades de se trabalhar da sua casa para o mundo. Né? Antigamente eu me formava trabalhando em Porto Alegre. Né? Eu me formava para trabalhar numa empresa. Né? Eu seria programador, eu teria que ficar preso na minha empresa, na minha baia, desenvolvendo. Né? Hoje a gente pode transpassar essa ideia. Eu posso ser um desenvolvedor que vou trabalhar free. Né? Eu posso pegar uma empresa estilo Uber, eu posso desenvolver os meus aplicativos para web, né, para mobile, e eu consigo vender isso para o mundo todo. Então, realmente, hoje, né, enquanto cursos técnicos, enquanto faculdade, a gente consegue ter essa possibilidade de se trabalhar com o mundo todo. Como é que o senhor enxerga todo esse universo aí, professor Mário? Aquilo que tu disseste, né? Hoje em dia, a pandemia foi boa para isso, ela mostrou que o presencial não é obrigatório, né? Uns gostam mais, outros menos do presencial, mas uma coisa é indiscutível, o presencial não é obrigatório. O que a gente tem que fazer é aproveitar a oportunidade de trabalhar em casa ou trabalhar em empresa, ou um pouco em cada um, né? Combinar as coisas de um jeito que seja favorável. Né? Esse é o meu ponto aí. Quem gosta de ficar em casa, excelente. Gosta de trabalhar no escritório, excelente. Né? Quer misturar os dois, também pode. Então, hoje em dia não tem mais essa necessidade, essa obrigação, né, de ficar presencial. O que o senhor deixaria assim, para considerações finais? O que um aluno hoje que está entrando no mercado de trabalho, está vindo cursar um técnico ou uma faculdade conosco, precisaria para se tornar um profissional a nível mundial? Aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Saber trabalhar em grupo, escolher aquilo que gosta de fazer, né? Decidir entre as várias possibilidades que tem, aquela que melhor se adapta ao perfil dele, se sentir bem com aquilo, resumindo, né? se sentir bem com aquilo que vai exercer, e ter a cabeça aberta para não achar que sabe tudo ou que pode fazer tudo sozinho. Isso não existe. As pessoas têm que saber trabalhar em grupo, saber escutar uma crítica, tem que saber criticar de maneira não agressiva. Enfim, esse é o meu recado final.